Olá, bem-vindo à aula 6.2. Nessa aula eu vou falar dos exemplos de bens públicos. Vamos enunciar mais exemplos para entender melhor o que vem a ser os bens públicos e como isso é importante. Vou falar um pouquinho de monopólio natural também e regulação. Bastante rápido nesses dois tópicos aí, tá ok? Sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 e nós estamos no curso de Economia do Setor Público. Vamos ver aqui, a gente terminou a última aula com o equilíbrio de Lindow e agora convém mostrar aqui mais alguns exemplos do que nós já vimos, tá? Então vamos lá, a gente pode dividir em duas dimensões para entender o que são os bens públicos. A gente viu esse diagrama aqui também na aula 5, mas aqui tem mais exemplos em cada uma das partes, tá? Então, na direção vertical aqui, no eixo vertical, nós temos a não rivalidade e a rivalidade. Então aqui é rival e não rival, né? E lembramos que está relacionado com o custo marginal. E no outro aspecto aqui nós temos a exclusão e não exclusão. Aqui é não exclusão, né? Que é difícil de excluir alguém do acesso do bem público. E aqui a exclusão, tá? A capacidade de exclusão facilmente. Quando o bem é não rival e não excludente, esse quadrante aqui de baixo, a gente fala que esse bem é o bem público puro, tá? Então vamos ver os exemplos que estão nesse diagrama aqui. Ele fala unencoded radio, né? Tipo sinal de rádio. O sinal de rádio ele está aí disponível para todos, tá ok? Mas se você tiver um aparelho de rádio, você pode sintonizar qualquer rádio que esteja pegando sinal na sua região. Então, quer dizer, a antena transmite e essa transmissão é um bem público. Não tem como excluir a pessoa do acesso facilmente. Inclusive, frequências de onda longa, você pode pegar frequências quase do mundo todo, né? Tem gente que gosta de rádio amador e tudo mais. Isso tudo são benefícios do bem público puro, tá? Mesma coisa com a televisão aberta, né? Então a televisão aberta também faz parte desse programa. Inclusive a televisão aberta se financia de outra maneira, né? Ela não pede para o usuário assistindo pagar logo na hora, né? Ela usa o seu tempo para promover anúncios, para promover venda de produtos e é dessa forma que ela se financia, vendendo anúncios para as pessoas e outros produtos correlacionados, né? Mas um anúncio na TV aberta, num programa de grande audiência, tipo futebol, é bastante caro. Já falamos aqui, iluminação pública, tá? Vou falar mais um pouco desse exemplo que é bem interessante, que são os faróis, né? Aqui em inglês lighthouses, né? Casas de luz. A defesa nacional, vamos falar também. Eu colocaria também outro bem público puro aqui, muito importante, que é o ar puro, né? O ar que nós respiramos. E a gente vai falar disso mais para frente também, né? Ter o ar puro é um bem público. Inclusive, questões sobre poluição do ar vão ser muito estudadas quando a gente estiver falando sobre externalidades. Bom, quando a gente tem uma não capacidade de excluir, mas existe rivalidade, a gente pode estar falando também o que são common pool ou common property resources, tá? Recursos de propriedade comum. Os exemplos que estão colocados aqui são a terra ou superfície, a atmosfera, o ar, a água, sistemas de irrigação, a pesca, pastos, parques, florestas, madeira, tudo isso aí que está presente na natureza. Você não exclui facilmente as pessoas do acesso, não tem como excluir, mas a partir do momento que começa a sobrecarregar esses sistemas, sobrecarregar esses recursos, começa a se notar uma certa rivalidade, né? Por exemplo, vamos falar do caso da pesca em alto mar mesmo. Quando se pesca bastante, chamada pesca predatória, que a gente vai falar numa aula específica sobre tragédia do uso do bem comum, vai começar a faltar peixe para as outras pessoas, então começa a rivalizar esse recurso, tá? Então esse quadrante daqui, deixa eu circular com outra cor, deixa eu circular de vermelho. Esse quadrante aqui é o quadrante que são bens públicos, só que eles começam a ficar sobreutilizados. Eu gosto de chamar também de bens públicos
congestionados, tá ok? Então eles estão sobreutilizados. Quando o bem é rival e excludente, né, a gente está aqui no quadrante dos bens privados. Então circulando de verde aqui, tudo bem privado. E aí existe uma infinidade de bens, tá? Comida, roupa, jornais, carro, gasolina, itens eletrônicos pessoais, enfim, a lista não acaba. Tá? Então existem vários bens privados e serviços privados que vão estar dentro desse quadrante daqui. Outro quadrante bastante curioso, deixa eu marcar aqui de laranja, é esse quadrante dos bens de clube. Eu já falei um pouquinho deles, mas vale a pena falar um pouco mais. Tá? Os bens de clube são quando você não tem rivalidade, então não existe um custo muito alto de se prover aquele bem para uma pessoa a mais, tá? Mas existe a capacidade de exclusão ou fácil exclusão. Tá? Pense nos exemplos para a gente começar a pensar. Cinema é uma coisa desse tipo. Tá? O cinema tem vários lugares lá para projetar um filme. Né? Enquanto o cinema está vazio, sentar mais uma pessoa ou outra não agrega custo marginal quase nenhum, tanto para o cinema quanto para as outras pessoas que estão assistindo. Então, o custo será o mesmo, independente se o cinema está só com uma pessoa, se está com 10 ou se a sala está lotada. O custo de projeção é o mesmo, a sala já está disponível, né? Todos os recursos que estão lá já está disponível, o capital humano já está empregado, então isso tudo continua a mesma coisa. Começa a haver rivalidade quando você lota a sala e é preciso construir mais uma. Aí já chega no limite da capacidade. Quando chega no limite da capacidade, a gente tem uma certa migração, digamos, para o bem privado. Tá ok? Mas chegando no limite da capacidade, o ente privado vai ver se vale a pena construir uma nova sala de cinema, se vale a pena ampliar esse negócio, se está sempre lotando as salas, ele vai ter incentivo a migrar ou fazer novo investimento, e esse novo investimento ele vai conseguir excluir também de quem pagou e quem não pagou, né? A verificação de tickets, etc. Tá? Então, cinemas é um desses recursos. Parques privados é outro recurso, tudo bem? Vou dar um exemplo daqui a pouquinho, vocês vão entender muito bem. TV a cabo ou TV a satélite, olha só. Então, mudando a tecnologia da forma de TV, você consegue restringir os pagantes e não os pagantes do acesso. No caso da TV a cabo, né, se a pessoa não pagava pelo serviço, eles iam lá e desligavam o sinal. Hoje em dia é mais fácil ainda, né? Eles desligam o sinal de satélite direcionado para a sua antena. Mais especificamente, eles desligam um aparelhinho que fica acoplado à sua antena, um aparelhinho que serve para controlar os canais, mas também serve para principalmente controlar esse acesso. Se você pagou, você continua tendo o serviço, se não pagou, eles cortam o serviço. Então, isso é capacidade de exclusão e é bastante barato eles excluírem, esse serviço é bastante barato para eles fazerem. Tá? O que mais? Websites pagos, né? Hoje em dia os jornais, né, revistas, todos eles entraram na forma do chamado paywall, né, o muro de pagamento, né. Então eles colocam paywall na página, por exemplo, vários grandes jornais brasileiros têm isso, né. Você pode falar da Folha, do Estadão, do Globo, o Estado de Minas aqui, Minas Gerais, Correio Brasiliense. Então vários deles têm esse paywall. Tá bom? E esse paywall significa isso. Você pagou, você consegue acesso. Você não pagou, você não consegue acesso. Então eles têm uma tecnologia para tentar restringir o acesso, né? E tentar evitar com que as pessoas driblem essa tecnologia também. É uma perseguição, mas isso é um bem de clube, tá? Fornecer aquela página para uma pessoa a mais, o custo é muito baixo. Na verdade, com a tecnologia da internet, a gente está acrescentando muitos bens aqui nessa categoria de bens de clube, porque a rivalidade da internet, ou o custo marginal de se prover para mais um, é relativamente baixo. Por exemplo, isso aqui acontece na minha aula também, né? Para vocês que estão assistindo Economia do Setor Público aqui pelo Moodle, né? Vocês têm acesso ao Moodle porque vocês têm uma barreira de entrada
quer ter o login do Moodle e fazer os testes, né? Os fóruns, os slides que eu estou projetando. Todo esse material está lá apenas para os alunos matriculados. Então, quer dizer, eu consigo excluir pessoas que têm o direito a esse acesso e pessoas que não têm o direito. Porém, os vídeos estão no YouTube e eu estou colocando eles como vídeos públicos, né? Então, qualquer um que quiser assistir essas aulas e descobrir meu canal lá no YouTube vai conseguir assistir. Então, isso está público, uma parte aqui não está pública, né? Aqui o último, vários serviços sociais também são isso. E aqui com os serviços sociais a gente está falando de saúde, educação, né? Por exemplo, saúde, quando é um hospital privado, existe a possibilidade de excluir pagantes ou não pagantes, ou quem tem plano ou quem não tem plano. Isso é feito pelo sistema de saúde privado. A mesma coisa com a educação privada. Mesmo na educação pública, a gente vai ver mais para frente, existe uma regulamentação do acesso. Então, vários desses serviços, transporte, por exemplo, transporte tem um custo marginal um pouquinho maior, mas transporte público, por exemplo, que em larga escala, também tem um pouco dessas características. A gente vai ver porque que eles acabam virando bens públicos no sentido mais amplo da palavra, naquele sentido do direito, né? Mas eles são bens de clube, são bens que têm possibilidade de exclusão, mas baixa rivalidade, tá? O setor público entra nessas áreas por uma série de outras questões importantes que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos lá, os bens públicos puros são até difíceis de achar. A defesa nacional é um deles, né? A defesa nacional, quando a gente está falando da defesa do território brasileiro, a defesa da soberania do Estado, estamos falando das Forças Armadas e de outros componentes que ajudam a fazer a defesa, o sistema de defesa nacional. Aqui está uma foto da Academia das Agulhas Negras, né? Uma formatura aqui dos novos oficiais do Exército, por exemplo, mas eu poderia pegar das outras forças também. O ponto é que essa defesa nacional ela é decidida para todos os habitantes do Brasil. Tudo bem? Então, nasce uma pessoa a mais no Brasil, o custo dessa defesa não vai aumentar por conta de uma pessoa a mais ter nascido, ou até mesmo 10 mil pessoas a mais. Isso não vai mudar o nível de gasto com defesa, só vai diminuir mesmo o resultado per capita, né? O quanto se gasta com defesa pela população. Então, o fato da população variar aí não tem aumento de custo nem diminuição de custo quando morrem mais pessoas, né? Então não está ligado necessariamente dessa forma tão direta à população. Então, o mesmo nível de defesa. Um país que quiser ter um baixo nível de defesa terá esse mesmo baixo nível de defesa para todos os seus cidadãos. Um país que quiser ter um alto nível de defesa terá esse alto nível de defesa também para todos os seus cidadãos. Então, o nível de defesa ou o nível de gasto com esse bem público puro é definido exogenamente, né? Definido por outros meios que nós vamos ver na parte de teoria da escolha pública. Olha só, um obelisco aqui de Buenos Aires, né? E os vários obeliscos que existem no Brasil, ou de maneira mais geral, os monumentos, né? Monumentos também são bens públicos puros. Eles estão disponíveis para todo mundo que tiver acesso e quiser apreciar e ver. Mais pessoas tirando foto, né, desse obelisco aqui em Buenos Aires não vão prejudicar, não vai tirar pedaço, né, não vai estragar o monumento. Ele está aí com o mesmo custo para todas as pessoas, estando essa praça aqui cheia ou vazia, né? O mesmo acontece em Ouro Preto, né, com a Praça Tiradentes, né? Tem um pequeno monumentozinho lá para homenagear o Tiradentes e aquele monumento não vai se desgastar. Mariana também, né, quando você está apreciando a fachada da catedral, aquilo é como se fosse um bem público. A gente vai falar da arquitetura mais para frente e das externalidades positivas que ela gera. Mas esses monumentos, essas coisas para as pessoas verem e apreciarem, né, eles têm um custo de implantação dessa praça e desse monumento, mas depois de implantado ele é o mesmo para todos os cidadãos. Não rivaliza o consumo, não existe custo marginal maior. Tá, ok? Outro bem público puro, e esse é bastante interessante pelo seguinte aspecto, né? O farol,
ele é barato a sua construção e a sua provisão, tudo bem? Só precisa de uma pessoa mantendo o farol, uma ou mais de uma, para fazer o revezamento, mas só precisa de uma pessoa para manter o farol aceso durante as noites para ajudar os barcos a não baterem nessa rocha ou sinalizar que ali tem terra para eles tomarem cuidado. O custo de provisão pode ser muito facilmente coberto pelo setor privado. Porém, depois que o farol é instalado, ele não beneficia só a quem pagou por ele. Tudo bem? Ele beneficia a todos os barcos que estiverem navegando por essa rota. Então, isso é um problema. Quem deve pagar pelo farol? Né? Tipo, se você deixar apenas o privado pagar por esse farol, pode ter aquele problema do carona que nós discutimos na aula passada. Né? Aqui tem mais fotos de faróis. Então, olha esse aqui, bem desafiadores aí no meio das ondas, né? E os Club Goods, né? Aqui um exemplo bem clássico de Club Goods é um parque lindo, bem gramado, com aguinha, né? Na verdade isso aqui é um campo de golfe, né? O campo de golfe é uma coisa bastante elitista, né? Você tem um grande campo desse aqui para alguns membros utilizarem. E isso aqui é cercado, né? Então o custo do campo de golfe é você proteger toda a área em volta, geralmente cercando com muros bem protegidos e só uma entrada. A rivalidade de ter mais usuários aqui é relativamente baixa. Lembra, os Club Goods quer dizer baixa rivalidade e possibilidades de exclusão. Então a rivalidade de ter mais pessoas utilizando esse campo é baixa, mas a possibilidade de exclusão é relativamente barata, principalmente para essas associações que têm bastante dinheiro para manter o funcionamento desse clube. O limite da rivalidade é o clube ficar cheio, né? Então, quando tiver muitas pessoas, o clube tem que ampliar a sua capacidade. Tá ok? Bom, aqueles bens que nós falamos lá, que não havia possibilidade de exclusão, mas existia rivalidade, né? Para o quadrante superior esquerdo daquele diagrama. São os bens públicos ou bens comunitários congestionados. Lembra quando eu falei do ar puro? Bom, aqui está um exemplo de ar impuro, né? Um ar poluído. Né? O ar é um bem comum, é um bem para todos, né? Não existe rivalidade, não existe possibilidade de exclusão, por óbvio, no caso do ar. Mas justamente por isso as pessoas poluem de maneira a não tomar em conta muito os custos que estão levando para terceiros, né? Então a gente vai ver que poluição do ar é um exemplo bastante clássico de externalidade negativa. Tá? Esse exemplo aqui provavelmente é uma cidade na China mostrando como o nível de poluição lá é bastante alto. Em Pequim e em várias outras cidades da China, o nível de poluição em determinadas épocas do ano chega nesse estado. Certa vez eu vi uma matéria sobre a cidade de Ulaanbaatar, na Mongólia, considerada uma das mais poluídas do mundo, né? A dificuldade de respirar, inclusive, o que enfatizava na reportagem é que as mães grávidas tinham que sair da cidade para não prejudicar os bebês, de tão poluído que a cidade ficava. Recomendação da ONU, da OMS. Mais um exemplo de bens públicos congestionados. Então, uma estrada, quando ela está muito cheia, né, ela chega no limite de você precisar de construir uma nova estrada. No caso, esse aqui é um pedágio, né, e o pedágio acrescenta uma possibilidade de exclusão, tudo bem? Mas veja como está cheio, e aí no caso você acrescenta custo para todos os demais. Construir uma nova estrada é muito, muito caro. Tá? Aqui no caso é uma concessão congestionada. Tá? Um exemplo de brincadeira aqui, aeroportos congestionados, né? Mas aeroportos também acontece a mesma coisa. Eles têm uma parcela deles que é baixa rivalidade e baixa exclusão para determinadas partes de acesso, mas a partir do momento que ele fica muito, muito cheio, ele começa a acrescentar custos para todos os usuários. Tudo bem? Alguns aeroportos são públicos, outros aeroportos são privados. A gente pode estudar um pouco os modelos de negócio, os modelos de gestão
de aeroportos que são bem interessantes. Uma foto ilustrativa e brincalhona de um aeroporto congestionado. Tá ok? Bom, bens privados são os bens comuns, né? Tipo, tá aí o sorvete que o menino está tomando. É um bem privado, excludente, rival. Prestar um sorvete a mais para uma pessoa tem um custo marginal de um sorvete, totalmente excludente. Comida no geral, roupas, itens de uso pessoal. Tudo isso é bens privados. Bom, finalizando essa aula com monopólio natural, tá? Tem uma aula de micro 2, onde eu vou entrar em mais detalhes, mas qual que é a questão do monopólio natural? O monopólio natural é a maneira mais eficiente de prover alguns determinados tipos de serviço, tá? Porque alguns bens públicos puros ou quase puros são melhor providos sob a forma de monopólio. Monopólios naturais são estruturas de mercado em que o mais eficiente é apenas ter um. Em tais situações é muito provável se obter uma competição efetiva, tá? Então na aula de monopólio vou dar vários exemplos sobre isso e vocês vão entender por quê. Tudo bem? A característica é que a falta de competição que ocorre em estruturas de mercado sob monopólio natural provê uma racionalidade para a provisão de bens privados pelo setor público. Então são bens privados por conta de serem monopólio natural, o setor público vai prover. Tá? Ao invés de produzir diretamente, o governo pode optar por regular as empresas que são monopólios naturais. Tipo a concessão que nós vimos ali da estrada congestionada. Em vez do governo diretamente operar aquela concessão, ele deixa uma empresa privada operar e regula essa empresa privada operando. Enquanto que nos Estados Unidos a solução foi por regular empresas monopolistas, em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, uma solução muito adotada foi a produção direta. Então setores como telefonia, energia elétrica e água eram todos fornecidos por empresas públicas nesses países que adotaram a produção direta, né? Esses são também chamados de public utilities, tá? Então esses bens de utilidade pública foram muito arcados pelo governo ou por empresas governamentais. Nos anos 80 e 90, muitos países europeus e o Brasil nos anos 90 privatizou algumas dessas suas empresas públicas, tá? A gente vai ter uma parte no curso em que vamos falar só de privatizações e vamos discutir melhor essas escolhas de gestão sobre as empresas que deveriam ser monopólio natural ou não. Na aula 12 a gente vai poder voltar nesse assunto, tá? Então na aula que vem eu vou começar um assunto também muito importante para falhas de mercado, que é o assunto das externalidades. Também assunto principal aqui da primeira parte de economia do setor público. Então vejo você na próxima aula. Até lá!